Bom, gente, seguindo o nosso treinamento de vendas, do Rick Morton em 5 passos, iniciamos no terceiro, que é identificando as dores. Vamos lá! E eu peguei para vocês aqui, gente, um clipe de um filme que eu gosto bastante, que é o Erin Brockovich, que vocês notem como é importante a sensibilidade para identificar o que realmente está pegando para o cliente e o que é importante. Observem. You know, there's something about this whole thing I don't quite understand, Mr. Mastry. If PG&E messed with our water, why would they bother saying anything about it to us at all? Why not just keep quiet about it? To establish a statute of limitations. In a case like this, you only have 1 year from the time you first learn about the problem to file suit. So PG&E figures, well, we'll let the cat out of the bag, tell the people the water's not perfect. And if we can ride out the year with no one suing, we'll be in the clear forever. But it was more than a year ago that they told us. It's okay, we're not suing. Not yet. All we're doing is using this information to get you a real nice purchase price on your house, and you too, a comparable retroactive bonus on your sale price. That way PG&E can still look good to their shareholders, because they're not involved in an ugly lawsuit. All they're doing is buying a little property. Doesn't say here how much this whole thing's gonna cost us. My fee's 40% of whatever you get awarded. Boy, do I know how you feel. The first time I heard that number, I said, you've got to be kidding me. 40 goddamn %? Aaron. I'm the one that's injured, and this joker sits at a desk all day, and he wants to walk away with almost half my reward. Aaron, can I... But then I asked him what he makes if I don't get anything. Then I don't get anything either. Plus, he's out all the costs. So I realized he's taking a chance, too. You got a pen, honey? Well, all right. Oh, I made a bundt cake. Let me put on some coffee. Who would like coffee and cake? Thanks, but we have to be getting back. Have a fucking cup of coffee. Coffee will be great, thank you. All right, I'll help you. O que eu acho legal se vocês observarem, como ela, a Erin, prestou atenção em cada detalhe para identificar onde tinha dor, o que realmente preocupava eles, para que resolveria o problema deles, né? O que era sensível. Isso foi muito legal. E inclusive no final ela deixa claro para ele, né, ser simpático com eles, tá? Agora eu vou fechar com vocês a estrutura dos cenários, como é que a gente monta essas provocações. Vamos seguir, observa aí. Olha aí, gente, vamos. Ó, na estrutura das histórias, eu usei histórias, poderia ser ficção, enfim, né? Histórias, ou seja, não história, porque é uma coisa que é uma ficção que a gente está criando, baseado em coisas que vocês aprendem do mercado, em vivências que a gente tem com os nossos clientes, né? Bom, presta atenção. Eu crio o cenário. Nesse caso, a parte contábil do Brasil está ficando cada vez mais complicada, às vezes até o contador tem dúvida. Eu acho que não dá para correr muito risco de fazer uma nota errada, porque uma multa pode doer muito no bolso. Ou seja, imaginou a situação de risco. Comprovação. O exemplo de comprovação. Conheço uma loja em Ribeirão Preto que quase quebrou por causa de uma multa alta. Ou seja, mostrei para ele o quanto é verdadeiro. Exemplo de comprovação. Terceiro, agora eu envolvo ele. Envolvimento, provocação, vou provocá-lo. O senhor já teve problemas com multa? Tá? Então não esqueçam, quando for montar suas histórias, ela tem essa estrutura. Você cria a imagem, ou seja, o cenário na cabeça dele, usa um exemplo de comprovação e depois provoca ele. Ok? Vamos lá. Quando eu estou identificando dores, e agora eu estou falando, né, do envolvimento da provocação, veja bem,
O senhor já teve problemas com multa? Quais respostas indicam o sinal de dor? Ok? Veja esse caso aqui. Não, nunca. Mas tomo todos os cuidados, morro de medo. Segunda, nunca. Aí duvido que aconteça. No Brasil a gente dá um jeitinho. Terceira, já, mas cobrei do meu contador porque o erro foi dele. E D, a última, quarta, já, mas recorremos e não precisei pagar. Observa, quais existe dor? Ou medo de dor? Primeira, não aconteceu, mas ele tem medo. Segunda, esse cara não tá nem aí. Ele não acredita que vai acontecer com ele. Terceira, já aconteceu. Deu certo, ele não pagou a conta, mas já aconteceu. E a quarta também. Então, dessas situações, e não necessariamente acontece nessa proporção, 3 tem dor, com maior ou menor intensidade. E uma não adianta. Não adianta eu insistir, por exemplo, querer falar de nota fiscal, de todo o envolvimento fiscal e risco que existe para um cara que não acredita nisso, gente. Não tem dor. Vai para a próxima. Olha, seguindo, gente, dentro desse mesmo tópico que são as deficiências nas ferramentas de gestão, né? Falando agora de nota, olha lá, ultimamente todo mundo tão corrido, parece que não dá para fazer nada, atender cliente, telefone, agora tem WhatsApp também, quando tem que fazer uma nota tem que ser rápido, porque o cliente não tem paciência, eu acho que a nota tem que sair quase sozinha. Já vi cliente bravo que não voltaria na loja por causa de esperar por nota. As notas têm tomado muito tempo do senhor? E aí vem as respostas dele, né? Ó, não sei, a pessoa que está fazendo não tem reclamado. Ah, enche o saco. Mas acho que o nosso sistema não demora muito. Não, tiro poucas notas. Ah, a nota de peça tá tranquilo. A que me dá dor de cabeça é de serviços. O que você nota aqui então, gente? Bom, não sei, a pessoa que é outra pessoa que tá fazendo, não adianta você seguir que você tá falando com a pessoa que não sente dor, tá? A segunda, ó, não é uma coisa muito sensível, só vale a pena entender o quanto esse não demora muito, mas não é uma dor, né? O terceiro, nem tira nota, só nega tudo, não adianta discutir. E o último, sim, tá deixando claro que a dor de cabeça dele tá na nota de serviço. Então, é isso que o foco é esse. Onde está a dor? Vamos lá, ó, mais um item. Pouca fidelidade dos clientes. Então, vem a historinha. Normalmente tá todo mundo na correria, sai cedo, leva os filhos, papapá. Enfim, eu construo o cenário. Aí conto um exemplo de comprovação. Eu conversava com a oficina de São Paulo, eles reclamavam que alguns clientes somem. E não é um problema de qualidade de atendimento. O senhor já teve a sensação que o cliente apareceu depois de um ano? Aí vem a resposta. Não presta atenção. Acho que a maioria dos meus clientes voltam. O outro fala, acontece. É que alguns clientes só vêm quando o carro está explodindo. Às vezes eu mando uns e-mails para os clientes. E o último eu tenho um assistente que liga para os clientes o tempo todo, o ano todo. Bom, então o que você vai notar aqui? O cara que não presta atenção. Esse cara, ele na verdade, ele tem um problema. Aí você fala, putz, você vai ter que detalhar um pouco mais para ele, que não foi suficiente. Ele não está ainda, esse exame não foi suficiente. Se você mostrar para ele que os 30%, que normalmente as oficinas perdem de clientes, e reforçar a questão da troca de óleo, outras coisas, esse é um suspeito de ter dor, tá? O segundo, na verdade, ele tem a dor, só que ele já está desacorçoado. Ele fala, o cara não vem mesmo. Ele precisa de uma solução. Ele está convivendo com a dor, tá? O terceiro tá remediando. Dá para mostrar para ele que esse remédio dele é ruinzinho. E o último, realmente, está trabalhando muito bem. Ele não está tratando muito bem a dor dele. Entende? Outra coisa, dificuldade na compra de peças. Então você conta o cenário para ele, toda a dificuldade em encontrar peças, né? E aí pergunta para ele se ele lembra de algum veículo que costuma dar dor de cabeça para comprar peças. Aí o que vai acontecer? O primeiro fala, tem uma Honda, Alfa Romeo. Mas a maioria eu consigo nos meus fornecedores. Tá? Então, ou seja, ele tem o problema, mas não é muito importante no ver dele. Segundo, eu falo para o cliente comprar na concessionária e trazer. Esse cara tem.
Porque o que acontece? Esse cara, por exemplo, ele tá mandando o cliente embora comprar peça e não sabe se ele vai voltar. Então ele tem um problema, a hora que você mostrar isso para ele, a dor vem. O outro, trabalho só com Fiat, eu não tenho problema com peças, né? Ele tá confortável, dá uma mexidinha, mas a dor é pouca, tá? O último, só os importados, o resto vai bem e é raro receber importados. Os importados são os maiores orçamentos. Se você lembrar ele, pode ser que também realce. Porque tem alguns casos, gente, que vocês vão notar o seguinte: tá ali implícita a dor dele. Você só precisa depois dar aquela reforçada para aparecer, tá? Então o exame envolve isso. Você examinou, você vê que aparece, ainda ele resiste um pouquinho, ele dá uma segunda resposta, você tem que seguir a exploração, porque aí aparece a dor dele, tá? Por exemplo, agora, a diminuição de valor de orçamento ou perda. Então você conta a questão do crédito, aí você pergunta para ele, o senhor tem visto os clientes adiar o serviço ou comprar itens? Aí eu falo, mas não é por causa do cartão, eles querem gastar o menos possível. Tá? Então ele acha que o cliente tem esse perfil de sempre querer gastar. E é verdade, ele quer gastar o menos possível, né? Mas se ele não tem limite, aí não vai gastar mesmo, né? Adiam, mas não sei se é por causa do crédito, quer deixar tudo no limite, né? Aquela coisa de reclamar do cliente, falar que o cliente é desleixado, né? Eu divido no cheque, isso ajuda eles a fazerem o serviço. E o último, esses tempos aumentou um pouco, mas não tem o que fazer. Então veja bem, segundo caso que eu estou querendo mostrar para vocês, para você entender o seguinte: às vezes a dor, ela não está latente, vocês provocaram e eles estão tentando esconder a dor ainda. Então, o primeiro, ele acha que simplesmente o cara não quer gastar, ele quer economizar e acabou, tá? Então você tem que melhorar um pouquinho a história. Mas será que ia adiar? Um dia ele vai ter que fazer o serviço, ele vai ter como pagar? Como é que esses casos só tem? Explora um pouco mais. O outro que adia, será que tá bom? O cara quer, lógico que ele quer fazer a manutenção no prazo limite, mas será que ele também não está tendo que lidar com o crédito do cartão? Se tivesse uma maneira mais rápida para ele, ele ia querer passar e correr risco com o carro dele? Explorar isso. O outro, divide no cheque. Está óbvio, né, gente? Esse cara, quantos cheques devolvidos esse cara deve ter? E o último, tem aumentado. Mas, ou seja, ele tem o problema, mas não sabe como resolver. Então isso é o mais óbvio. Então, vejam, prestem bem atenção. Vocês contaram a história, deram um exemplo comprovador e fizeram a provocação. E eles deram uma escondida de novo na dor. E aí, mas começaram a mostrar ela. Então aí você explora um pouquinho mais e consegue chegar na dor, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, gente? Agora a gente vai treinar as provocações, ok? Eu quero que vocês, que são aquelas perguntas finais, para ver se a resposta te traz a dor dele, ok? Só para relembrar de novo aqui a última, ó. O senhor tem visto clientes adiar serviço ou cortar itens? O senhor lembra de algum veículo que costuma dar dor de cabeça para comprar peça? Essas são as provocações para ver se a resposta vem com a dor, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão criar algumas provocações, pelo menos uma, eu aconselho mais, tá? Para cada uma das dores, ok? Essa é a lição de casa. Bom, gente, então eu acho que é muito importante esclarecer para vocês que essas práticas é que vai trazer para vocês um desempenho melhor, criando histórias e as provocações para vocês identificarem as dores, tá? Por que é tão importante vocês ficarem aptos, craques em contar histórias e fazer provocações? É ali que saem as dores e é ali que inicia a sua apresentação de verdade para fazer fechamento, tá? Então, explora isso. Treina para cada vez mais as suas provocações ficarem contundentes e inteligentes. Realmente incomodar. E depois vocês vão notar o seguinte: provocou uma vez, veio mais ou menos a dor, continua desenvolvendo aquele cenário,
para ele conseguir, porque ele está disfarçando um pouco, ou realmente ele não sabe, ele não conseguiu constatar o quanto é importante essa realidade que é dolorosa. Ele não identificou como dor, mas está prejudicando ele, entendeu? Então, galera, vamos para cima, vamos arrebentar.